contribuição de cargas elétricas em um condutor em equilíbrio eletrostático. Então, os elétrons em um corpo condutor eletrizado negativamente se repelem. Isso faz com que todo o excesso de elétrons fique sobre a superfície. Ou seja, quando a gente está trabalhando com um condutor eletrizado negativamente, isso não significa que esse condutor tenha apenas cargas negativas, e sim que ele tem mais números de elétrons. Tem mais números de cargas negativas do que números de cargas positivas, tá? E os elétrons em um corpo condutor eletrizado positivamente, seus elétrons livres irão se distribuir de modo que os prótons em excesso fiquem o mais afastado possível um do outro, ou seja, sempre na superfície do corpo. Já nesse caso, é o oposto, tá? Os prótons ficam na superfície e os elétrons ficam distribuídos no corpo, tá? Então, um condutor eletrizado positivamente, ele possui mais cargas positivas do que negativas, tá bom? E o corpo eletrizado, vamos entender o que significa isso. Quando um corpo é denominado neutro, possui cargas elétricas nulas, significa que o número de elétrons e o número de prótons são iguais. Caso contrário, os corpos são denominados de corpo eletrizado, como eu já havia mencionado para vocês. Tá? Então, aqui um corpo eletrizado positivamente significa que contém mais cargas positivas, ou seja, prótons. O corpo eletrizado negativamente contém mais números de elétrons. E um corpo neutro possui o mesmo número de elétrons e números de prótons, tá bom? E agora vamos entender um pouquinho sobre a quantidade de cargas elétricas. A quantidade de carga elétrica pode ser encontrada através dessa equação, que significa Q, que é a quantidade de carga elétrica, o N, que é o número de elétrons, e o E é a carga elementar, tá? É o valor da carga elétrica elementar, que é um desses dois aí embaixo. Que positivo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e negativo se for menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Nesse caso de positivo e negativo, é quando a gente está tratando de próton ou elétron, tá bom, pessoal? Então, sempre que a gente quiser verificar o valor da quantidade de carga elétrica em uma partícula, por exemplo, a gente pode utilizar essa equação.